Em 9 de outubro de 2006, a Coreia do Norte realizou seu primeiro teste nuclear. As estimativas sobre o poder da arma variam de 0,8 a 2 quilotons, o que é um fiasco por se tratar de uma arma nuclear. Utilizam urânio enriquecido ou plutônio-239 nas suas armas nucleares. O urânio enriquecido é obtido separando o urânio-235, que é físsil, do urânio-238, que é incapaz de criar uma reação em cadeia. O plutônio-239 é produzido bombardeando um átomo de urânio-238 com um nêutron, formando o urânio-239, que decairá em netônio-239, que por sua vez decairá em plutônio-239. A Coreia do Norte está criando uma arma de implosão, que utiliza explosivos rápidos e explosivos lentos, dispostos de forma a criar uma explosão e enviar a pressão resultante para o centro da bomba. A onda de choque, então, é transferida para um metal de baixa densidade, como o alumínio, chamado de metal impulsionador. Ele vai absorver a onda de choque, e então vai repassar ela para o metal de alta densidade. O metal de alta densidade tem como função transferir a onda de choque para o núcleo. Além disso, ele também reflete nêutrons e segura o núcleo, por isso é chamado de calçador. Geralmente se utiliza urânio empobrecido. A onda de choque é então transferida para o núcleo e o esmaga. O núcleo é o material físsil, sendo urânio-235, plutônio-239 ou talvez sejam ambos. Junto com o núcleo temos o iniciador de nêutrons, de berílio e de polônio. Quando o polônio é esmagado, ele libera partículas alfa, que são absorvidas pelo berílio, que logo após libera um nêutron e inicia a fissão nuclear. E os nêutrons criados são absorvidos pelo material físsil, que sofre fissão nuclear e libera mais nêutrons no processo, gerando uma reação em cadeia e resulta na detonação da arma. O núcleo deve ser parecido com este ao fundo, onde vemos o material físsil rodeado pelo calçador. O problema com as armas nucleares coreanas deve estar no sistema de implosão e também nos iniciadores. Depois de aprimorar o sistema, eles fizeram então o terceiro teste nuclear. O terceiro teste nuclear foi maior, com 8 quilotons, mas ainda assim foi mais fraco do que o padrão. O teste criou alguns protestos contra os norte-coreanos e uma mobilização por parte da mídia mundial. E ainda aumentou as tensões dentro da Península Coreana. A Coreia do Norte está trabalhando com vários mísseis como o Taepodong-2. O Taepodong-2 é o único ICBM norte-coreano, que parece ter 4 motores de Nodong-1 no primeiro estágio e um míssil balístico de curto alcance baseado nos escudos soviéticos na segunda fase. Estima-se que pode alcançar alvos a 4.000 ou 6.000 km de distância. Porém, ele é baseado em tecnologias antigas, é pouco manobrável, leva uma carga pequena, é lançado de plataformas fixas, que podem ser facilmente destruídas, e até agora não teve um único teste com sucesso que poderia comprovar a sua eficácia. Outro míssil que pode ser utilizado é o BM-25 Musudan. Tem uma estrutura parecida com a do míssil soviético R-27, o qual deve ter sido a base para o Musudan. Ele parece poder alcançar alvos a 2.500 ou 4.000 km de distância. Utiliza uma tecnologia mais nova. É lançado de plataformas móveis, mas até agora nenhum teste tem sido feito. O Nodong, ou Rodong, é um míssil de médio alcance. Estima-se que pode atingir alvos a até 900 km de distância, com uma ogiva de até 1.000 kg, sendo um projeto de escudo melhorado e estendido para aumentar o seu alcance. Usa uma tecnologia obsoleta, tem uma precisão ruim,
alcance pequeno e também é pouco manobrável. Esses mísseis da Coreia do Norte podem ser interceptados por sistemas antibalísticos da China, Rússia, Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul e Vietnã. Mas quanto a países ao alcance dos mísseis como a Mongólia, Filipinas, Malásia, Tailândia, Mianmar, Laos e Camboja, que não contam com sistemas antibalísticos, podem ser atingidos pela Coreia do Norte. Isso faz com que a Coreia do Norte ganhe influência na região.